Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é Escola Sabatina, a lição número 8, Livre-arbítrio, amor e providência divina. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem. Ela é de graça, ela é totalmente grátis. Não custará nada para vocês. Preciso das suas ajudas. Preciso de suas ajudas. Me ajude aqui no YouTube. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor. O sábado do Senhor começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. Muito obrigado, meu Deus. Faça-me de mim o seu servo nesses minutos e segundos que eu estarei junto contigo para pregar esse assunto maravilhoso, essa lição maravilhosa sobre a tua palavra, meu Deus, a escola sabatina. Por isso, tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Verso para memorizar. Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas também coragem. Eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Providência é o termo usado para descrever a ação de Deus no mundo. Nossa forma de pensar sobre a providência divina faz grande diferença no modo pelo qual nos relacionamos com Deus e com os outros e como pensamos sobre o problema do mal. No meio cristão existem vários entendimentos diferentes sobre a providência divina. Alguns cristãos acreditam que Deus exerce seu poder de tal forma que determina cada detalhe de tudo o que acontece. Ele chega a escolher de quem será salvo e quem se perderá. Segundo este ponto de vista, as pessoas não são livres para escolher algo diferente daquilo que o Senhor decreta. Na verdade, quem defende esse entendimento argumenta que até os desejos humanos são determinados por Deus. No entanto, Deus não determina tudo o que acontece. Ele concede o livre-arbítrio aos seres humanos, de maneira que eles, assim como os anjos, podem decidir fazer algo que é diretamente contrário à vontade divina. A história da queda, do pecado e do mal é uma expressão dos resultados do abuso desse livre-arbítrio. O plano da salvação foi instituído para remediar a tragédia ocasionada pelo uso equivocado do livre-arbítrio. Lição de domingo. Nosso Deus soberano. Deus é soberano, ensinava o pastor de jovens ao grupo de alunos do ensino médio. Isso significa que ele controla tudo o que acontece. Um adolescente perplexo perguntou: então Deus estava no controle quando meu cachorro morreu? Por que ele mataria meu cachorro? O pastor respondeu: essa é uma pergunta complexa, mas às vezes Deus nos permite passar por momentos difíceis para que estejamos preparados para acontecimentos ainda mais difíceis que viveremos no futuro. Eu me lembro de como foi difícil quando meu cachorro morreu, mas passar por isso me ajudou a lidar com um momento que ainda foi mais difícil quando minha avó faleceu. Compreende? Depois de uma longa pausa, o adolescente disse: então Deus matou meu cachorro para me preparar para quando ele matar minha avó? Mark Cortez, citado por John Peckman, Divine Attributes, Kennicott Convernal God of Scripture, Black Academia de 2021, página 141. Algumas pessoas concluem que tudo acontece exatamente como o Senhor deseja. Tudo ocorre como Ele planejou. Afinal, Deus é todo-poderoso. Como poderia acontecer algo que Ele não deseja que aconteça? Por isso, não importa as coisas ruins que acontecem, é a vontade de Deus. Pelo menos é o que ensina esta visão teológica. Pergunta número 1. Leia Salmos capítulo 81, versos 11 a 14, Isaías capítulo 30, verso 15, capítulo 18, verso 66, verso 4, Lucas capítulo 13, verso 34. Segundo esses textos, a vontade de Deus sempre é feita em nosso mundo. Embora muitos acreditem que Deus sempre realiza tudo o que deseja, a Bíblia descreve uma realidade bem diferente. A vontade de Deus nem sempre é realizada. Muitas coisas vão com o que Ele deseja. Em muitos casos, Deus disse que estava acontecendo o que era o oposto de que Ele desejava. O Senhor queria determinada coisa para o seu povo, mas eles escolheram outra. O próprio Deus lamentou: mas o meu povo não escutou a minha voz. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos,
eu derrotaria logo os seus inimigos. Salmos capítulo 81, verso 11, 13 e 14. Pergunta no rodapé. Pense nas consequências de atribuir tudo o que acontece à vontade de Deus. Que tipo de problemas graves, especialmente no contexto do mal, esse ensino acaba criando? Quer dizer, para que nós, eu acredito que Deus sabe de tudo o que acontece. Cara, que nossos problemas, cara, devemos relatar a Deus. Cara, Deus sempre estará conosco para resolver. Cara, é como se diz, bota a sua confiança para Deus. Cara, não fique xingando, murmurando. Cara, coloque a sua confiança a Deus. Lição de segunda-feira, Pantocrator. Nas Escrituras, o poder de Deus é manifestado. A Bíblia inclui narrativas nas quais ele exerce seu poder e realiza milagres. Apesar disso, aconteceriam muitas coisas que Deus não desejava que ocorressem. Pergunta número 2. Leia Apocalipse capítulo 11, verso 17, Jeremias capítulo 32, versos 17 a 20, Lucas capítulo 1, verso 37, Mateus capítulo 19, verso 26 e Hebreus capítulo 1, verso 3. O que essas passagens ensinam sobre o poder de Deus? Esses e outros textos ensinam que Deus é todo-poderoso e que ele sustenta o mundo pelo seu poder. O Apocalipse se refere a várias vezes ao Senhor como todo-poderoso, em grego Pantocrator. Apocalipse 1, verso 8 e capítulo 11, verso 17, capítulo 16, verso 14, capítulo 19, verso 15 e capítulo 21, verso 22. O fator de Deus de ser todo-poderoso não é apenas afirmado em palavras, mas se manifesta nos inúmeros casos extraordinários em que Deus usou seu poder para libertar o seu povo ou intervir miraculosamente de outras maneiras no mundo. No entanto, dizer que Deus é todo-poderoso não significa que ele possa fazer qualquer coisa. As Escrituras ensinam que existem coisas que o Senhor não pode fazer. Por exemplo, ele de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Assim, a maioria dos cristãos aceita que Deus é onipotente, o que significa que ele tem o poder de fazer tudo que não seja contraditório. Isto é, qualquer coisa que seja possível em termos lógicos e coerentes em sua natureza. A oração de Cristo no Getsemane mostra que algumas coisas não são possíveis para Deus porque envolveriam contradição. Embora Jesus tenha dito que para Deus tudo é possível. Mateus capítulo 19, verso 26. Ele também orou ao Pai dizendo, se é possível que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, sim como tu queres. Mateus capítulo 26, verso 39. É claro que o Pai tinha o poder absoluto de libertar Cristo do sofrimento na cruz, mas ele não podia fazer isso e ao mesmo tempo salvar os pecadores. Tinha que ser um dos outros, ser um ou outro, não ambos. Pergunta no rodapé. A Bíblia ensina que Deus deseja salvar a todos, mas nem todos serão salvos. O que isso ensina sobre o livre-arbítrio e os limites do poder de Deus em relação aos seres a quem ele deu a liberdade de escolha? Quer dizer, todos nós temos o livre-arbítrio, mas devemos saber qual é a verdade ou o erro do que devemos fazer e não fazer. É fácil. Lição de terça-feira: amar a Deus. O fato de Deus ser todo-poderoso não significa que ele possa fazer o que é impossível em termos lógicos. Assim, o Senhor não pode determinar que alguém o ame livremente. Se fazer algo livremente significa fazer sem determinado a fazê-lo, então, por definição, é impossível obrigar alguém a fazer algo livremente. Em resumo, Deus não pode forçar ninguém a amá-lo, pois se é forçado já não é amor. Pergunta número 3. O que estes versos ensinam sobre o livre-arbítrio? Mateus capítulo 22, verso 37 e Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 5. O maior mandamento, amar a Deus, nos dá evidências que ele deseja de fato que todos os amem. No entanto, nem todos fazem isso. Por que então Deus simplesmente não faz com que todos o amem? Isto acontece porque o amor, para ser o que ele é, deve ser espontâneo. Pergunta número 4.
Leia Hebreus capítulo 6, versos 17 a 18, Tito capítulo 1, verso 2. Segundo esses textos, o que Deus não pode fazer? Deus não é homem para que minta. Ele não pode mentir, nem sempre cumpre sua palavra e jamais quebra suas promessas. Consequentemente, se Deus prometeu ou se comprometeu a fazer alguma coisa, se sua ação futura é moralmente limitada por essa promessa, isso significa que, como o Senhor concede às Escrituras a liberdade de escolher algo diferente do que ele prefere, não depende dele os que os seres humanos escolhem. Se Deus se comprometeu a conceder o livre-arbítrio, os seres humanos possuem a capacidade de exercer sua liberdade de maneiras que vão contra os desejos ideais de Deus. Infelizmente, muitas pessoas acabam exercendo sua liberdade dessa maneira, e consequentemente há muitas coisas que ocorrem e que ele deseja que não aconteçam, mas que não são estritamente falando de sua responsabilidade. Pergunta no rodapé. Você já fez alguma coisa que sabia que Deus não desejava que você fizesse? O que isso ensina sobre o livre-arbítrio e suas possíveis consequências terríveis? Quer dizer, se você faz uma coisa de mal, você vai pagar com o mal. Você vai pagar as consequências. Se você fazer alguma coisa de bom, você pagará com as coisas boas. Deus te dará coisas boas. Você receberá a sua recompensa. A lição de quarta-feira, a vontade ideal e a vontade remedial de Deus. A pergunta número 5, o que Efésios capítulo 1, versos 9 a 11 ensina sobre a predestinação? Algumas pessoas estão predestinadas a ser salvas e a outras se perderem. O termo grego traduzido como predestinar nesse e em outros textos bíblicos, proorizo, não significa necessariamente que Deus determina ou causa tudo o que acontece. Em vez disso, o termo grego significa apenas decidir previamente. É claro que se pode decidir algo previamente que de forma unilateral ou de uma forma que leve em conta as livres decisões de outras pessoas. As Escrituras ensinam que Deus age de acordo com a segunda opção. Em Efésios capítulo 1 e outros textos Romanos capítulo 28, versos 29 a 30, o termo traduzindo como predestinar refere-se que ao Deus planeja para o futuro depois de levar em conta o que ele sabe previamente sobre as decisões livres das criaturas. Assim, Deus guia a história de modo providencial para os seus bons propósitos para todos, mesmo respeitando a liberdade necessária em um relacionamento autêntico de amor. Efésios capítulo 1, verso 11 diz que Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Isso significa que ele determina que tudo aconteça exatamente como ele deseja. À primeira vista, parece confirmar essa ideia, no entanto, essa interpretação, Efésios capítulo 1, versos 9 a 11, parece confirmar essa ideia. No entanto, essa interpretação vai contra os textos bíblicos que mostram que muitas vezes as pessoas rejeitam o plano de Deus para elas. Se a Bíblia não se contradiz, como podemos entender essas passagens? Efésios capítulo 1, versos 9 a 11 faz todo sentido de distinguirmos entre o que chamamos de vontade ideal de Deus e a sua vontade remedial ou corretiva. A vontade ideal é o que ele prefere que ocorra e que ocorreria se todos fizessem o que ele deseja. A vontade remedial, por outro lado, é a sua vontade levando em conta todos os outros fatores, incluindo as decisões livres das Escrituras, que muitas vezes se afastam daquilo que o Senhor prefere. Efésios capítulo 1, verso 11 parece se referir à vontade corretiva de Deus. Pergunta no rodapé. O conhecimento de Deus sobre o futuro, presciência, é tão poderoso que mesmo prevendo todas as escolhas das pessoas, incluindo as más escolhas, ele ainda faz com que tudo coopere para o nosso bem. Você encontra conforto nessa verdade? Se Deus é a verdade, eu tenho conforto sim na verdade, com certeza. A lição de quinta-feira, Cristo venceu o mundo. Se tudo ocorresse conforme a vontade ideal de Deus, nunca teria havido mal, mas apenas amor e harmonia. No futuro, o universo será restaurado a essa perfeição. Entretanto, ele está cumprindo sua vontade respeitando o livre-arbítrio das criaturas. Imagine uma competição de bolos em que os participantes devessem usar determinados ingredientes, mas pudessem adicionar outros ingredientes que escolhessem. No fim, qualquer bolo que fizesse seria determinado, pelo menos em parte, por alguns ingredientes que os participantes escolhessem. De modo semelhante nesse aspecto específico, como Deus se comprometeu a respeitar a liberdade necessária para o amor.
Muitos dos ingredientes que compõem a história não são escolhidos por ele, mas são exatamente o oposto do que ele deseja. Segundo esse entendimento, a providência divina não é simplesmente unilateral, como se o Senhor controlasse sozinho tudo o que acontece. Pelo contrário, requer uma visão pelo menos bilateral da providência de Deus. Algumas coisas são ocasionadas por ele, mas em outras são resultado das decisões livres das criaturas, por exemplo, os males. Em resumo, acontecem coisas que Deus não deseja que ocorram. Pergunta número 6. Leia João capítulo 16, verso 33. Que esperança essa promessa oferece nas aflições? Em tempos de sofrimento ou dificuldades, essa fé das pessoas pode vacilar por acreditarem, de modo equivocado, que Deus sempre irá poupá-las ou deverá fazer isso diante do sofrimento desta vida. Contudo, Jesus nos ensina uma verdade muito diferente, alertando os seus seguidores de que eles passarão por dificuldades e tribulações deste mundo, mas podemos ter esperança porque ele venceu o mundo. O fato de enfrentarmos sofrimentos e provações não significa que isso seja o que Deus deseja idealmente para nós. Devemos sempre ter em mente o quadro mais amplo, o grande conflito. No entanto, podemos estar confiantes de que, embora o mal não seja necessário para promover o bem, Deus pode produzir o bem mesmo a partir de eventos ruins, e se confiarmos no Senhor, Ele poderá usar até os nossos sofrimentos para nos aproximar dEle e para nos levar a ser compassivos e a servir aos outros. A lição de sexta-feira, estudo adicional. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos. Foi um desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade tem sido o fundamento do trono de Deus. Desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador do apóstata. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a, que tomou providências para enfrentar a terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Desejado de todas as nações. Página 11. Quer dizer, povo de Deus. Essa foi a lição número 8. Antes de nos despedirmos, vamos fazer uma oração para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar esta maravilhosa lição, falar sobre o livre-arbítrio, as escolhas dos seres humanos, para discernir entre o erro e a verdade. Por isso, meu Deus, que todos decidem pela verdade. Tudo isso agradeço e peço e oro em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!